Bom dia. Vamos orar nesse domingo glorioso, né, Darcy? Não existe nada que o Senhor não possa fazer. Nós estamos vendo o sul do país enfrentando chuvas e tantas coisas, né? Deus se importa com as pessoas. Deus não tem esse planejamento. Nós sabemos que estamos em um mundo caído, que desde que Adão fez uma escolha errada no Jardim do Éden, a morte opera no planeta Terra. Então as destruições não vêm do coração de Deus. Então vamos orar por cada família que está lá no Rio Grande do Sul, que tem enfrentado situações difíceis. Coloque-se no lugar, pensa, você de repente de um dia para a noite não tem mais casa, não tem mais nada. É por isso que a palavra de Deus nos orienta a batalharmos diligentemente pela nossa fé. Porque todos nós estamos sujeitos às mesmas coisas. O mundo inteiro passa por mudanças, não é só o Rio Grande do Sul. Tem outros lugares também enfrentando secas, miséria. E é muito importante nós, como filhos de Deus, filhas de Deus, entendermos que Deus não tem miséria para nós. Deus não é responsável por inúmeras crianças que morrem de fome no planeta Terra. Deus não tem esse coração para isso. É por isso que quando você começa a entender a autoridade que você tem como filho de Deus. Nós vivemos em Lins. Nós temos uma autoridade na nossa cidade. Lins é uma cidade abençoada, sim, porque estamos aqui. E porque estamos aqui, o nosso Pai Celestial que está em nós está aqui. Foi você que trouxe Deus para esta reunião nessa manhã. Porque Deus habita dentro de todo aquele que nasceu de novo. Quando você começa a entender a autoridade de filho, de filha, não é porque você é bom, é porque Deus é bom. A bondade de Deus se manifesta ao nosso redor. Então você tem que começar a pensar que o seu tempo na Terra é um tempo muito curto. 120 anos, não é tanto tempo assim. Diante da eternidade, é um pingo no oceano. Mas existe uma responsabilidade em mim, existe uma responsabilidade em você. Nós temos autoridade sobre doenças, sobre clima, tempo. Então, quando você começa a assimilar isso, as coisas começam a mudar. Então, nessa manhã vamos orar. Orar para que no Rio Grande do Sul Deus esteja levantando intercessores, dando entendimento aos filhos dele que estão naquela região. Deus dando entendimento a cada um de nós, na autoridade que nós temos. Então vamos orar nessa manhã, não sei o que você está precisando, mas o nosso Pai Celestial já fez tudo por você, já fez tudo por mim. Pai, nessa manhã nós nos levantamos como família. Nós temos o nosso coração junto com os nossos irmãos que estão lá no sul do nosso país, enfrentando situações adversas. Que nessa manhã, Pai, todo o Rio Grande do Sul saiba que Tu és Deus sobre qualquer situação ou circunstância. Que a Tua igreja no sul do país esteja se levantando, Pai, diante de toda essa situação. Que ela não se acomode, mas que ela se levante à autoridade. Nessa manhã, na autoridade que nós temos, Pai, nós dizemos para toda a catástrofe do sul, que ela cesse no poder do nome de Jesus. Todos os ventos contrários do diabo sobre o sul do nosso país cessem na autoridade do nome de Jesus Cristo. Muito obrigada, Pai, por cada situação já resolvida. Muito obrigada pelo Teu socorro presente sobre cada família nessa manhã. Que as famílias do Rio Grande do Sul saibam que elas não estão sozinhas. Elas não estão sozinhas. Tu és Deus sobre cada família. Tu és Deus que nunca perde o controle de nada. O nosso coração tem gratidão nessa manhã, porque sabemos que jamais estaremos sozinhos. Nunca estaremos sozinhos. Tu és Deus que tem nos abençoado, que tem nos dado livramento, que tem nos guardado. O Senhor é fiel em cada uma das Tuas promessas.
Muito obrigada, Senhor, pela presença maravilhosa, pela presença doce do Teu Espírito Santo conosco e sobre o Brasil. Muito obrigada por cada pessoa que está comigo nessa manhã pela internet. Muito obrigada, Senhor, por cada família que está comigo aqui nessa manhã, Pai. Muito obrigada porque o Senhor está ouvindo o clamor de cada coração. O Senhor não é surdo para que não possa nos ouvir. O Senhor não é cego para que não possa nos enxergar. A Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra é maravilhosa. A Tua palavra nos levanta nessa manhã. Tudo o que queremos dizer é que Tu és um Deus santo, um Deus maravilhoso. Um Deus que está conosco, um Deus bondoso, um Deus que nos chama pelo nome, um Deus que nos conhece, conhece o nosso levantar, o nosso assentar, o nosso deitar. Ou não há lugar onde nós possamos nos esconder de Ti, Pai. No mais alto ou no mais profundo abismo, lá o Senhor está. Não tem como fugir da Tua presença. Os Teus olhos, como chamas de fogo, passeiam sobre toda a terra. E o Senhor busca aqueles que verdadeiramente estão famintos pela Tua presença. Aquele que tem fome será saciado. Aquele que tem sede será saciado. Tu és o pão vivo que veio do céu, que mata a nossa fome. Muito obrigada por essa manhã divina, manhã incrível, aonde nós podemos ser instruídos pelo Teu Espírito Santo. Obrigada pelas mudanças profundas do nosso caráter, do nosso entendimento. Muito obrigada pelas mudanças que o Senhor está fazendo em nós. Muito obrigada pela manifestação de cura no nosso meio, Pai. Tu és o Senhor que nos sara. Tu és o Senhor que nos cura. Tu és o nosso provedor. Tu és o nosso consolador. Tu és o príncipe da paz. Tu és magnífico. Tu és incrível, Senhor. O nosso coração tem muita gratidão e contentamento nessa manhã, no poder de Jesus Cristo. Amém. Tudo que nós precisamos é compreender a edificação. Nós temos que entender que somos uma construção de Deus. E você pode escolher nessa manhã seguir verdadeiramente a Deus ou não. Você pode escolher ser um discípulo, você pode escolher ter mais do que você tem em Deus. Só que existe um custo para tudo isso, existe um preço a ser pago. O preço é você começar a entender que não é mais você vivendo, é Cristo vivendo em nós. Quando você começa a entender o poder de Cristo viver em nós, as coisas começam a ficar diferentes para você. Você começa a olhar as situações de outra maneira, você começa a enxergar a sua vida como Deus enxerga, você começa a entender que você não está sozinho, não está sozinha, e que o maior valor para Deus é você e eu. Você é precioso e valoroso a Deus. Então vamos começar nessa manhã em Lucas. Lucas capítulo 9. Versículo 23. Quando Jesus chegou à terra, ele veio com uma missão. Quando ele chegou à terra, ele veio com uma missão. E qual era a missão de Jesus? Ele veio fazer com que a família que Deus havia perdido lá no Jardim do Éden voltasse para casa. Ele veio simplesmente morrer no lugar de Adão, consequentemente no lugar de todos os descendentes de Adão. Então a cruz é uma cruz poderosa, tanto quanto a ressurreição de Cristo. São dois momentos preciosos para nós. Quando ele veio como Salvador do mundo e quando ele ressuscitou da morte. Significa que a morte não é mais assustadora para nós. Ele nos libertou dos grilhões da morte. Hoje eu e você sabemos para onde estamos indo. Gostamos da morte? Não, a morte é uma intrusa que entra na nossa vida. A morte opera no planeta Terra.
Só que nós sabemos que o planeta Terra já foi julgado. Então, para nós, tudo que acontece não é algo que deixe você atônito ou aflito, porque Jesus não nos enganou. Ele disse, olha, vocês passarão por muitas aflições. Vocês, por minha causa, serão odiados de todo mundo. As pessoas não odeiam a Rita, elas odeiam a verdade de Deus que elas enxergam na Rita. As pessoas não odeiam a Marina, as pessoas odeiam a verdade que eles enxergam de Deus na vida dela. Porque Satanás levanta as pessoas, não é contra você, é contra a verdade que você crê. Se você não entender isso, você vai ficar com raiva das pessoas. Por que aquela pessoa me persegue? Não persegue você, persegue a verdade que está em você. Então o diabo veio matar, roubar e destruir. E como que você pode construir uma vida eterna, robusta, firme em Deus, tendo primeiro um bom fundamento? Porque tudo que as pessoas constroem fora do fundamento, que é Cristo, é nada, é areia. A religião, ela nos ensina a servir Deus naturalmente. É isso que a religião faz. Ensina você e a mim a servir a Deus nas suas próprias habilidades, de maneira muito natural. Quantas pessoas, não estou criticando, não é isso, acham que servir a Deus é estar mandando um monte de alimentos para o sul do país, mandando recurso financeiro, mas elas continuam na vida delas alheias à vida de Deus, nem nasceram de novo. Elas fazem obras, elas fazem caridades, achando que isso garante o céu. Isso não garante o céu. Você pode sustentar um orfanato, se você não nascer de novo, você nunca vai entrar no céu. Você tem que começar a entender que só vai entrar no céu aquele que tem a nova natureza. Quando você começa a entender isso, você começa a olhar com misericórdia para a sua parentela, para o seu avô, para a sua avó, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para os seus parentes, para os seus vizinhos. Tem que nascer de novo. Sem nascer de novo, nós nunca entraremos no céu. Mas a partir do momento que você entende a vida nova de Deus, você quer batalhar diligentemente por isso. É que nem falou Pedro, para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Hoje, se você olhar a sua vida, para onde que você vai? Você vai voltar às práticas antigas? Você não pensa mais como antigamente. Você vai ficar quieto? Deixar as pessoas te manipularem? Você vai fingir que você não nasceu de novo? Você vai ignorar a voz da sua nova natureza? É impossível. Chega uma hora, você pode até abafar, cauterizar a sua mente, mas aí você vai perder a tua salvação. Só tem dois jeitos de perder salvação. Continuar na prática do pecado e doutrina errada. Então é muito importante nós nos firmarmos cada vez mais nas palavras, nos ensinamentos de Cristo. Porque nessa manhã, a única pessoa para quem eu tenho que olhar e cuidar é de mim mesma. Paulo disse, Rita, como ele falou para Timóteo, cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Se você fizer isso, se você praticar a sã doutrina para você, você salva você e as pessoas ao teu redor. Então nessa manhã, não é de você que eu tenho que cuidar, eu tenho que cuidar do meu coração. Comece a pensar sobre isso. Toda a tua casa será salva, porque você vai crescer e vai florescer. Você vai se edificar sobre um fundamento poderoso que é Cristo. E os dons que acompanham o teu chamado vão começar a se manifestar. Você tem dons que acompanham o teu chamado. Ferramentas que Deus usa no seu trabalho. Mas é Deus fazendo tudo em nós. Eu de mim mesmo não posso nada. Eu não posso morrer na cruz no meu próprio lugar. Só Jesus poderia fazer isso por mim. Quando você começa a entender isso, você vai entender que você é um homem próspero, você é uma mulher próspera. Você pode perdoar sim, você pode abençoar sim.
Você pode enfrentar qualquer situação porque aquele que está em você é maior. Você sabe a autoridade que você tem na sua casa, na sua família. Tudo começa a mudar. Então vamos para Lucas, capítulo 9, versículo 23. Dizia a todos, Jesus dizia a todos que estavam seguindo a ele: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Cruz significa morte. Todos os dias você tem que morrer à tua vontade. As pessoas acham que cruz é uma doença, que cruz é uma pessoa. Não é. É você compreender que você precisa morrer às tuas vontades todos os dias, para que a vontade de Deus seja real na sua vida. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? De que adianta você ser reconhecido pelo mundo, aplaudido pelo mundo, mas você não é reconhecido pelo céu? Você não pode entrar na festa, nas bodas do Cordeiro, porque você não tem as vestes nupciais, porque você não foi lavado no sangue do Cordeiro. Então comece a pensar o quanto a sua vida é preciosa para Deus. Comece a entender que Deus quer que você confie nele de todo o coração. Então, aquele que se humilha será exaltado. O que é se humilhar? É ser ensinado. É ser uma pessoa que tem o coração ensinável, que pode aprender com o Espírito Santo, que não é orgulhoso, que não diz para Deus: não, isso aqui eu sei, isso aqui não preocupa Deus, isso aqui eu sei resolver, já estudei, eu sei calcular. Não, você é ensinável, tem um coração humilde para Deus. Deus pode te ensinar todas as coisas, porque você é uma pessoa que tem um coração ensinável, não tem um coração orgulhoso, que diz para Deus que já sabe tudo. Às vezes nós chegamos com a nossa cartinha para Deus, com o nosso planejamento, e nós queremos que Deus faça exatamente como a gente acha. Deus não pensa como você pensa. Você não pode chegar para Deus com planejamento. Isso é ser orgulhoso. Você chega para Deus com seu coração humilde, porque você confia nele, ele nunca será contra você. Deus nunca fará nada para te machucar. Esse é o ponto importante nessa manhã. Deus te ama. Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer te derrotar, Deus não quer te humilhar, Deus não quer que você perca nada. Pelo contrário, Deus quer sempre acrescentar mais e mais sabedoria, conhecimento, entendimento na sua vida. Mas nós precisamos confiar nele de todo o nosso coração. Então, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Olha o que ele fala aqui, olha: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem quiser salvar a vida, eu tenho que perder a minha vida para salvá-la? Que esquisito. Está dizendo, olha, essa vida natural que você tem, adâmica, esses desejos carnais que você tem que abandoná-los. Porque se você entender que é deixando a sua vida que você vai ganhá-la, vai ganhar qual vida? A vida abundante de Cristo. Porque a vida de Cristo tem que crescer em mim, crescer em você. E as minhas vontades têm que se tornar em nada. Mas é impossível você começar a passar tempo com Deus e a vontade dele não começar a se manifestar na sua vida. É simplesmente impossível. Quando você começa a passar tempo lendo a palavra, orando no Espírito Santo, a oração em línguas é a chave principal da edificação, do amadurecimento. Sem oração em línguas não tem chamado nenhum no corpo, não existe chamado. Você nunca vai entrar no seu chamado se você não passa tempo orando no Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que dá para você a cola, o plano perfeito, é ele que revela para você. Então precisamos do Espírito Santo.
Comece a pensar que tudo aqui é muito passageiro. Você está passando como eu. Agora vamos para Lucas 14. Um pouquinho para frente. Pega versículo 25. Lucas 14, versículo 25. É uma continuação da fala dele, de Lucas 9, que nós acabamos de ler. Porque havia uma grande multidão seguindo Jesus. E essa grande multidão, ele estava dizendo, olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, não tem nada. Vocês estão me seguindo? Estão me seguindo por quê? Porque o que eu posso dizer para vocês é que vocês precisam abandonar os seus sonhos, os seus desejos, as suas vontades. Porque eu vim na terra não fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Do mesmo jeito que eu vim, me esvaziei de mim mesmo, deixei a minha glória para que a vida do meu Pai se manifestasse por meio de mim, vocês têm que fazer a mesma coisa. Vocês querem abandonar a vida de vocês? Vocês terão força para ser odiado por todas as pessoas? Vocês têm força para serem rejeitados por causa da minha palavra? Porque vocês serão perseguidos? A sua família vai te perseguir? Os teus pais vão te perseguir? Teus irmãos vão te perseguir? Por isso que vocês precisam amar mais a mim, mais a Deus, do que a vocês mesmos. Você tem que amar mais a Deus do que você ama a tua esposa, teus filhos, teus negócios. Você está disposto a isso? Naturalmente falando, você não consegue. Na sua própria força, você não consegue. Mas, se você começar a passar tempo com o seu Pai Celestial, Ele vai revelar para você coisas tão grandiosas, tão maravilhosas, que você vai ser como Moisés. Lá em Hebreus diz que Moisés, ele não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Ele rejeitou todos os tesouros e toda a glória do Egito, porque ele enxergava o invisível. Para enxergar o invisível, você tem que passar tempo com aquele que é mais real do que aquilo que você enxerga. Você tem que entender que tudo que Deus diz nunca irá passar. Tudo que o homem fala, quantas pessoas vocês já conheceram ou já leram que passaram por este mundo e foram tão gloriosos, tão poderosos, mas onde eles estão hoje? Sem Deus, enfrentar a eternidade sem Deus é fracasso por toda a eternidade, é terror, é medo, é pânico por toda a eternidade, é morte eterna. E quando eu digo morte eterna, não é que você vai deixar de existir, porque é impossível você deixar de existir, porque você é um ser eterno. É por isso que existe uma grande responsabilidade quando você traz uma pessoa para este mundo caído. Porque ele vem para este mundo caído morto, condenado ao inferno. E você precisa conduzi-lo passo a passo a nascer de novo, a conhecer precocemente o Senhor. Então é uma grande responsabilidade quando você tem um filho, porque você se compromete com ele, no mínimo por uns 20 anos, até ele ter condição realmente de caminhar, de fazer as suas próprias escolhas. Então é uma grande responsabilidade ser pai e ser mãe. Como o mundo é pai e mãe, hoje os valores estão tão invertidos que as pessoas têm filhos porque elas não querem que as amigas olhem para ela e digam: você não tem filho? Você não tem nenhum filho? Então nós temos que entender a responsabilidade que nós temos como filhos e filhas do Deus Altíssimo. Um dia eu saí da morte para a vida, como você saiu.
Nós não somos mais, não estamos mais naquele caminho largo. Nós andamos hoje um caminho estreito. Esse é o seu caminho. É o meu caminho, um caminho estreito. Então comece a pensar na fala de Jesus nessa manhã. Olha Lucas 14, 25. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, olha, são as pessoas mais próximas de você. Comece a observar o que ele está dizendo. Ainda a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Então existe um custo aqui. Ele está dizendo, olha, existe um preço a ser pago. Você quer ser meu discípulo? Você quer ser minha discípula? Eu quero, Senhor. Existe um preço. Você tem que morrer à sua própria vontade, para que a minha vontade, a vontade do meu Pai, seja em você. Então não é mais aquela vida bateu, levou. Não é aquela vida eu vou pagar com a mesma moeda. É uma outra vida. É um caminhar de perdão, de amor. É você começar a escolher amar mais a Deus do que os aplausos do mundo, do que o tapinha nas costas do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Porque a Bíblia garante, eles vão te odiar por causa da minha palavra. Eles vão te rejeitar por causa da minha palavra. E se você não se fortalecer, você não vai aguentar isso. Porque você vai querer ser aceito por eles. Mas eles não vão te aceitar. Não é por você. É por quem está em você. Quem está em mim? Quem está em você? É a pessoa do Espírito Santo. É a verdade. E a luz incomoda as trevas. As pessoas estão levantando a bandeira de abortos e você não levanta. Você é contra. Porque você sabe que isso não agrada a Deus. Então não importa em qual situação seja, você sempre será contra o aborto. Sempre. Você não vai apoiar aquela pessoa. Você não vai pagar para que aquele bebê seja abortado. Não com o seu dinheiro, porque o seu dinheiro é santo. Você tem que começar a pensar que tudo que te pertence é de Deus. E tem que começar a pensar, será que Jesus daria o dinheiro dele para patrocinar isso? Se ele não faz isso, eu também não faço. Se ele não pensa assim, eu também não penso. Nós temos que começar a entender que o diabo é muito sutil. E hoje ele usa a mídia de uma maneira muito sutil para levar cada um de nós a um caminho escorregadio, a um caminho errado. E nós temos que ter o Espírito Santo atuando em nós todos os dias, ouvindo a instrução, para que a nossa casa seja salva. Deus, ele não é homem para mentir. E ele começa a dizer aqui, olha só. E qualquer que não tomar a sua cruz, de novo, e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Você quer ser minha discípula, Rita? Eu quero, Senhor. Então, largue a sua vida de lado e agarre a minha vida e me siga. Ninguém gosta de morrer às suas vontades. Ninguém. Mas se a sua vontade não é de acordo com a vontade do teu Pai Celestial, tem que ser colocada em morte. Ele começa a explicar como constrói a vida. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Torre aqui é a sua vida. Está dizendo, olha, você quer construir a sua vida, Rita? Verdadeira e eterna. Você tem que morrer a sua vida. Você tem que começar a pensar. O que é o preço? Qual é o preço para me seguir? A torre é você construir a sua vida. Construir sobre a rocha, sobre a verdade, um fundamento de salvação que é Cristo.
não sobre fundamentos errados, sobre areia, não em obras sociais. Porque elas não têm fundamento firmado na verdade. Não que você não faça obra social, não é isso que eu estou dizendo. Mas não são as obras sociais que te salvam. Quem te salva é Cristo. E tudo que você fizer fora do fundamento será destruído pelo fogo, é nada. Nós temos que andar nesse caminho verdadeiro e entender que a tua oração é poderosa, sim. Você ora no seu quarto em secreto e Deus ouve sim a sua oração. Você não machuca pessoas porque Deus não machuca pessoas. Você se coloca à disposição do reino do teu Pai. Tudo que você faz, você entende que você está em um reino hoje inabalável. E esse reino está dentro de você. Você anda por esse mundo e você é uma carta lida. Você não é qualquer pessoa. Você ora o seu Pai em secreto, o seu Pai em secreto vem ao teu auxílio, Ele é o teu socorro bem presente. Nós temos que confiar no nosso Pai Celestial. Nós não podemos deixar o diabo sutilmente nos levar a um caminho de descrença, de incredulidade, dizendo que Deus não está nos ouvindo, que Deus não se importa. Você acha que Deus não se importa com o sul do país? Lógico que Ele se importa. Deus não tem isso para nós. Mas Ele precisa. Lembra do barco? Ele estava dormindo no barco e levantou uma tempestade. E todo mundo ficou apavorado. E foram acordar Jesus. E Jesus levantou e disse para o vento, cessa. E o vento cessou. Eu vou dizer algo que pode parecer inalcançável, mas não é real. Deus precisa de pessoas lá no sul, aqui no Brasil, que ergam as mãos e diga, tempestade cessa agora, chuva para agora. Simples assim. Mas para isso, nós precisamos construir a nossa torre, dia após dia, orando, jejuando, meditando na palavra, para que a vida de Jesus comece a crescer dentro de nós, para que os medos estejam indo embora, porque o amor derramado no nosso coração lança fora o medo. Nós devemos resistir a qualquer tipo de medo. Nós precisamos entender que Deus, Ele está confiando plenamente nessa nova natureza que foi colocada em você e em mim, porque você escolheu. Mas tem que ser bem alimentada. E você vai ver isso. Pessoas se levantando da morte porque alguém orou. Você vai ver pessoas cegos enxergando, pernas crescendo, paralíticos andando, nesses últimos dias da igreja na terra. Porque Deus prometeu que um avivamento poderoso que não ia terminar até Jesus voltar. E Jesus está às portas. Ele não voltou ainda, não é por culpa de Deus, porque nós ainda não estamos preparados. Existe muito da Rita ainda em mim, que tem que morrer. Existe muito do Mário no Mário mesmo, que tem que morrer. Existe muito na Juliana que tem que morrer. Para que a vida de Jesus cada vez mais flua de nós. Pensa, literalmente Deus quer que você deixe de existir e que Ele comece a existir em você cada vez mais, com mais força. E você acha que Deus iria ficar, Deus vivendo em mim, Jesus vivendo em mim, iria ficar brigando por causa de uma herança? Não. Iria ficar brigando por causa de um carro? Não. Iria ficar brigando por causa de um emprego? Ele estaria muito mais interessado em outras coisas. Então é essa vida que tem que estar dentro de mim, com mais força e dentro de você. Aí ele continua. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces
e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. Então ele diz, não seja imprudente, não jogue as pérolas aos porcos, não exponha a verdade sem um fundamento verdadeiro em você, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei? Aí ele começa a mudar a dinâmica, que é a imagem. Agora não é mais um construtor, agora é um rei, uma outra autoridade. Ou qual é o rei que, indo para combater com outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000, o dobro? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aqui existe uma escolha, vocês perceberam? Você pode escolher construir a sua vida. Você pode escolher ir contra algo. Você não é obrigado a ser discípulo de Jesus. Mas se você escolher ser discípulo, você tem que entender que existe um custo, que é a sua morte. Este é o custo. Então você tem que começar a planejar e pensar, será que é isso que eu quero para a minha vida? Eu quero ser uma discípula. Porque para ser discípulo eu tenho que amar mais a Deus do que todas as coisas. Eu tenho que renunciar às minhas vontades para que a vontade dele seja estabelecida em mim. Tudo que me pertence, meu dinheiro, a minha casa, tudo, meu carro, tudo pertence a ele. E se ele pedir isso? E se ele pedir o meu dinheiro? Deus nunca pede alguma coisa para você que você não possa dar. Esse é o princípio básico. Nunca. Ele vai pedir alguma coisa para você que você não possa dar a ele. Então, você de verdade quer ser um discípulo? Então, nessa manhã, comece a pensar sobre isso. Mas quais são as vantagens de ser um discípulo? É fazer tudo aquilo que ele fez. É ser igual ao mestre. Fazer tudo o que o mestre fez. Um discípulo faz tudo o que o mestre faz. É treinado. Nós temos alguém que treina a nossa nova natureza, que é o Espírito Santo. Ele é o guia da nossa nova natureza. Então, não é algo custoso. Eu digo que o preço maior é o seu tempo. Para você aprender com o mestre, você tem que dar tempo para ele. Como que alguém pode te instruir se você não tem tempo para ser instruído? Se você está ocupado demais com os teus negócios, ocupado demais com o teu casamento. Lembra quando aqui veio o convite para o banquete e eles começaram a se desculpar, olha, eu não posso ir no banquete, porque eu casei. Diga que ele me perdoe, não posso aceitar, eu casei. Aí chegou o convite para o outro, olha, o mestre te chama, o banquete está pronto, a festa foi preparada. Ah, diga para o rei que eu não posso ir, porque eu comprei uma fazenda agora, estou muito ocupado com a minha fazenda. São desculpas que a vida que está em você ainda dá para que não seja preenchido pela vida de Deus. Então você tem que começar, o primeiro passo eu acho, pelo menos aconteceu comigo, eu comecei a entender que essa minha vida, se eu construísse a minha vida nesse mundo, era uma vida muito passageira. Por mais que eu pudesse ter sucesso como profissional, eu comecei a pensar e disse que seria passageiro. Se por 120 anos eu fosse a pessoa mais bem-sucedida na minha carreira profissional, ela iria chegar ao fim. Eu comecei a pensar que por mais que eu construísse uma linda casa, por mais que eu gastasse todos os meus recursos naquela casa, para viver de maneira muito confortável, ela iria acabar um dia. Ela poderia até ficar depois de mim, mas eu iria embora dela. Eu comecei a pensar na minha própria vida.
no que eu queria para mim, quais seriam as minhas escolhas. E eu entendi que seria muito mais sensato, mais prudente, eu construir para a eternidade, aonde eu estaria para sempre, porque existe um lugar que eu sei que será para sempre. Eu já tenho essa consciência, não dá para apagar de mim essa consciência. Não sei você, mas eu tenho consciência da eternidade. Eu tenho consciência que um dia, entre um passo e outro, eu vou sair desse corpo. E não tem como eu parar isso, não tem como eu barrar isso. Ele vai cair de mim. E aí? Tudo que eu fiz, tudo que eu construí para este mundo, vai passar. Vai acabar. Todos os meus títulos na parede, todos vão queimar com o fogo. Não vai existir nada. E de que vai me adiantar os títulos do outro lado? A moeda é outra. Os valores são outros. Então é mais sensato. É melhor você ser rejeitado pelo mundo momentaneamente e ser aceito e aplaudido pelo céu, porque isso te garante eternidade e garante também que Deus vai alcançar vidas por meio da vida dele em você. Eu quero que Deus alcance pessoas por meio da vida dele em mim. Então, existe um preço. O tempo que eu passo com meu Pai. O tempo que eu me exponho à palavra, à leitura da palavra. O tempo que você passa orando no Espírito Santo. Mas aí você vai ter que desistir de assistir aquela série na TV. Porque se você assistir a série na TV, depois da série você vai dormir, você está com sono. Então, o tempo que eu vou assistir aquela série é o tempo que eu vou dar para o meu Pai. A sua carne não vai gostar, porque ela tem os outros interesses. Aí entra a tua vontade. Entra o entendimento, é melhor eu gastar tempo de 1 hora lendo a palavra, orando no Espírito, do que ficar na frente da televisão, que não vai me dar tanto lucro. O lucro é zero. Então ele começa a dizer para você, comece a calcular, Rita, calcule a construção da sua vida. Comece a pensar a respeito dela. Vale a pena perdoar. Vale a pena abençoar. Vale a pena você orar pelos teus inimigos. Vale a pena você confiar nessa palavra maravilhosa. Então vamos lá. Glória a Jesus. Vou repetir o versículo 33 antes da gente ir para Lucas 6. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia, não é uma parte. Deus quer tudo. Por que ele quer tudo? Porque ele sabe que ele precisa do tudo. Ele tem que ser pleno em você. Que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vamos para Lucas 6. Lucas 6. A partir do versículo 46. Lucas 6, 46. Oh, aleluia. Tudo isso é para você entender que vale a pena você confiar na palavra. Vale a pena de 24 horas do dia, não são coisas difíceis para você fazer. Será que você não tem 1 hora para estar com o seu Pai Celestial? Será que dos afazeres da Lara, ela não tem, depois que ela faz as tarefas da escola e faz uma porção de coisa, será que ela não tem 1 hora para ela ler a Bíblia? Será que ela não tem meia hora para orar no Espírito Santo? Será que ela não vai conseguir essa proeza? Nós podemos conseguir. Você pode pegar de 24 horas do seu dia. Você pode sim escolher 1 hora. A dica de Jesus é, será que você não tem 1 hora, Rita, para ficar comigo, só comigo? É que nem por isso que ele compara com um casamento. Será que você não tem 1 hora para ficar com seu marido? É impossível. Então, que casamento que é esse? Você não tem 1 hora para ficar com Plácido? Então, não é um casamento. Você nunca fica com seu marido? Você fica o tempo todo ocupado, ocupada ou ocupada? Hoje você é uma mulher casada, você é um homem casado. Existem outras responsabilidades.
Então comece a pensar que você tem uma chance hoje. Por isso que é um dia de cada vez. Hoje você tem a sua oportunidade para pegar um tempo com teu pai. Hoje. Por isso que o melhor dia da sua vida se chama hoje. Eu não cheguei no amanhã. O ontem passou. Mas hoje eu posso escolher. Amanhã eu já perdi, se eu já não li, eu passei tempo com meu pai. Mas eu tenho todo o período da tarde e da noite para escolher 1 hora para ler a Bíblia, para orar no Espírito. Eu posso fazer isso. Lucas 6:46. Por que me chamais Senhor, Senhor? Não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então eu tenho que ouvir e praticar. Não é só ouvir, eu tenho que colocar em prática. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, olha a edificação, olha a construção da torre, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Então vai chegar a fúria de Satanás contra você, mas ele não pode abalar, fazer nada, destruir você, porque você construiu a sua vida tijolo por tijolo sobre um alicerce que é a tua salvação em Cristo. Então é algo diário. A construção tem que ser feita diariamente. Então nós temos que observar qual é a motivação do nosso coração para fazermos determinadas coisas. Se a motivação estiver no lugar errado, você vai estar sendo motivada pela sua carne, pelas suas emoções, e não pela verdade do Evangelho. Não por aquilo que Deus quer que você faça. Olha o versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Isso significa morte eterna. Acabou, arruinou a sua vida. Você se perdeu no caminho. E nós não queremos isso para nós, nem para ninguém da nossa casa. É por isso que nós somos como está lá escrito em Hebreus. Pega Hebreus 10 comigo, lá para o final da Bíblia. Glória a Jesus. Hebreus capítulo 10 de Hebreus. Versículo 35, Hebreus 10, versículo 35. Glória a Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Oh, glória. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus é bom, o tempo todo Ele é bom. Tudo que você precisa, que eu preciso, é passarmos mais tempo com o nosso Pai Celestial, para ouvir a instrução. George Muller, ele foi um grande evangelista, muitos anos, acho que na década de 1800 e pouco, quase entrando em 1900. E ele construiu um grande orfanato.
Muitas crianças passaram por aquele orfanato. Ele não pedia dinheiro para ninguém. Ele simplesmente seguia a instrução do Espírito Santo. E todos os dias tinha café, leite e pão para aquelas crianças. Tudo que ele fazia era orar e adorar e confiar em Deus. Guarde isso, se Deus manda você fazer alguma coisa, nunca será pesado. Ele é poderoso para sustentar o que Ele mandou você fazer. Quando eu vim para este lugar, quando eu aluguei esse prédio, não foi porque alguém me prometeu que iria me ajudar, não foi porque eu tive uma porção de amigos que se reuniram comigo e falaram, vamos alugar. Não, Deus me deu uma palavra. Quando eu estava orando, disse para mim, nenhum soldado, nenhum vai à guerra por conta própria. Eu entendi que ele jamais iria me enviar se ele não pagasse as contas para mim. E nesses 15 anos que nós estamos nesse prédio, somos os primeiros inquilinos, nós nunca deixamos de cumprir nenhuma das nossas obrigações. E nunca foi custoso para mim, nunca foi pesado para mim. Eu acho que também nunca foi pesado para você que tem estado comigo durante todo esse tempo. Por quê? Porque Deus é fiel. Ele jamais iria falar alguma coisa para mim, Ele não iria cumprir. Mas eu tive que confiar na palavra dEle. Confiar que Ele estaria trazendo junto comigo todos os outros ministérios, porque Ele levanta ombro a ombro com você e comigo os ministérios. Nós temos um chamado, você tem uma função no corpo de Cristo, um serviço para você fazer. Então não fique distraído com o mundo, comece a pensar sobre isso. Existe algo que Deus quer que você faça, é específico para você. Como Ele tem para mim, Ele tem para você. Tem vários tipos de pastores, de mestres. Tem pastor de uma única alma, pastor de cidades, pastor de nações, pastor de um grupo. Ninguém é igual a ninguém, é a multiforme graça do nosso Pai Celestial. Ele nunca faz igual, mas Ele sempre faz de novo. Então comece a pensar no quão grande é o Senhor na sua vida. Ele nunca vai te abandonar, nunca vai te deixar. Ele não te condena, Ele te ama. Tudo que Ele quer é um coração humilde e sincero na presença dEle. Hebreus 10, versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não abandone a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Olha o versículo 39. Nós estamos aqui, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, para a destruição. A nossa casa não será destruída pela enchente. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia! Vamos orar nesta manhã gloriosa. Vamos cantar, vamos louvar o nosso Pai. Deus habita no meio dos louvores do povo dele. Louvar a Deus, trazer Jesus através do louvor, confessando, Jesus, tu és o meu milagre. Louvar a Ele é o teu milagre. Nessa manhã, tudo que você precisa não é de uma conta alta no banco. Tudo que você precisa é confiar nele, que Ele não vai falhar. Ele não vai falhar. O recurso vai chegar para você. O recurso vai chegar para mim, vai chegar.
porque Ele é fiel, porque Ele é bom. A Marciana vai terminar a reunião louvando, orando. Enquanto ela estiver louvando e orando, vamos unir o nosso coração com o coração dela, na simplicidade de um povo que ama o Senhor, que é a família dele. Estamos em família. Então não importa se você tem uma voz muito bonita ou não. O importante é que você se expresse do seu coração. Amém? Bom dia. Vamos ficar de pé. O Senhor é bom e fiel. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Nós te amamos, Pai, te adoramos. Nós te amamos, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós temos ouvido que ouve, Pai. Ouvido que ouve a tua voz. Obrigada, Pai, por cordas de amor que o Senhor nos alcançou, Pai. Foi com cordas de amor que o Senhor nos alcançou. Obrigada, Pai, o Senhor nos amou primeiro. Obrigada, Pai, que o Senhor nos amou primeiro. Obrigada, Jesus. Por isso que nós te amamos, Pai. Nós te adoramos, te bendizemos, Senhor. Te adoramos, Cordeiro Santo. Te adoramos, Cordeiro Santo. Nós te adoramos, Cordeiro Santo. Tu és santo, Pai, santo, santo de Israel. Santo, santo de Israel. Nós te adoramos, te glorificamos nessa manhã. Te glorificamos, Pai. Obrigada, Pai, porque a nossa casa alcançou a salvação. Obrigada, Pai, porque o luto passou. O luto passou e o Senhor nos coroou de graça, Pai. Obrigada, Senhor. O Senhor nos deste vestes de louvor, Pai. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Pai. Nós temos um Espírito, Senhor. Obrigada, Pai, que nós temos o Espírito que o Senhor nos elevou, Pai. Obrigada, Pai, nós te amamos, te adoramos. Obrigada, Pai, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada, Pai, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Aquele grande dia o Senhor vai chamar pelo nome, cada um de nós pelo nome. Obrigada, Pai, nós te amamos. Te adoramos, Cordeiro Santo, nessa manhã. Manhã de vitória. Obrigada, Pai. Manhã de vitória, Senhor. Obrigada, Jesus. Manhã de resposta de oração, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada. Nós te adoramos, te bendizemos, Cordeiro Santo. Santo de Israel. Santo de Israel. Obrigada, Pai, que o Senhor nos deste autoridade, Pai. E dizemos para essa circunstância, cesse, baixe para baixo no nome de Jesus. Obrigada, Pai, porque podemos andar altaneiramente, Pai, sobre qualquer situação, porque o Senhor está conosco, o Senhor está conosco, o Senhor dos exércitos está conosco. Obrigada, Senhor. Nós te amamos, te adoramos, Cordeiro Santo. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas. Troveja ao Deus da glória. Troveja ao Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo
A sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor. Aleluia, Pai, aleluia. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Sim, Pai, a tua voz é maravilhosa, maravilhosa, Pai. Obrigada, Pai, obrigada, que somos como a luz da aurora. Vamos brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Obrigada, Pai, nós te amamos. Aleluia. Oh, glória! Um domingo maravilhoso para você.